Salve nação! Bem-vindos a mais um vídeo agora com o corte do Sport Center para falar de Flamengo e PSG na grande final do Intercontinental. Temos aí também as prováveis escalações dos dois times. Galera, já vai deixando o like, se inscreva aqui se você é flamenguista e ative o sininho e se bora lá! Vamos falar agora da final do Intercontinental nesta quarta-feira, Paris Saint-Germain e Flamengo. Felipe Luiz prepara o rubro-negro para esse duelo que a torcida, a nação rubro-negra, faz contagem regressiva. O sorriso e a tranquilidade de quem sabe que teve um ano quase perfeito. Campeão da Supercopa do Brasil, do Carioca, da Libertadores e do Brasileirão. Se o Flamengo vencer a Copa Intercontinental, terá a temporada mais vencedora da história de um clube brasileiro. Realmente penso que os meus jogadores são os melhores. Eu sempre falei isso para eles desde o momento que eu assumi. Desde o momento que eu vejo eles jogando e vejo eles no treino, a maneira com que eles lidam, a ambição que eles têm. Então, esse grupo é capaz de tudo, né? É capaz de fazer história. Para mim também é uma oportunidade única aqui. A gente não sabe se depois na frente vamos ter essa possibilidade de poder disputar mais um Mundial de Clube. Então, a gente está muito feliz, graças a Deus. Milano chegou bem e a gente está na final. Contra a habilidade de Dembélé, a visão de jogo e raciocínio rápido de Vitinha e a marcação implacável de Marquinhos, o Flamengo aposta na experiência. 9 jogadores com 30 anos ou mais. Jugadores muy experimentados que saben lo que es jugar partidos importantes. O Flamengo vem trazendo muita coisa da Europa, né? Questão de pressionar, questão de trabalhar alto, de trabalhar numa linha alta também, de controlar o jogo com a posse de bola, né? Então vai ser uma batalha. E esse Paris Saint-Germain também já enfrentou times brasileiros. Por aqui, ninguém se esquece da derrota para o Botafogo no Mundial de Clubes do meio do ano. Nosotros jugamos contra el Botafogo, que jugó un partido encerrado en su terreno de juego, intentando defender todo el rato, y es el típico partido que estamos acostumbrados a jugar. Un equipo que defiende de manera brillante, como defendió Botafogo, y que decide atacar poco. Flamengo no juega así. Flamengo es un equipo que con el balón juega muy bien al fútbol, sale jugando desde atrás, sin balão pressiona muito bem, é um equipo muito interessante, fisicamente forte. O PSG tem o grande desfalque de Hakimi, mas não falta qualidade nesse elenco para suprir a ausência do lateral marroquino. Como o Felipe Luiz disse, acho que nós principalmente nos definimos como uma equipa, um coletivo mesmo no sentido da palavra. Temos muito boas individualidades, mas de nada serve se o coletivo não estiver bem. E é isso que nós tentamos sempre, jogar para o coletivo esteja sempre muito forte. E estádio vazio ficou no passado. O Ahmad Bin Ali estará cheio nesta quarta-feira, quase 40 mil ingressos já vendidos. Com a chegada do PSG, até o número de fotógrafos e jornalistas aumentou absurdamente. Ninguém quer perder a grande decisão dessa quarta-feira. É muito difícil valorar onde pones este trofeo. Lo que es seguro que quando uno está en un equipo grande, cada vez que pierde, da igual lo que... Si ganas, depende. Entonces, es importante porque es la primera vez en la historia que podemos jugar el Paris Saint-Germain esta final. Normalmente siempre o han estado más cerca los europeos porque había una diferencia cuando se jugaban estos partidos. A día de hoy yo creo que es muy importante para Flamengo, es muy importante para nosotros. A única coisa que me move é ser campeão. É a única coisa que passa pela minha cabeça. Hoje amanhã nós vamos ter a oportunidade de disputar mais uma final. Existem jogadores que jogam toda a carreira e nunca jogaram uma final ou uma semifinal de uma competição importante. E hoje nós estamos com essa possibilidade. Vamos lá, provável Flamengo, o time que deve enfrentar o Paris Saint-Germain na Copa Intercontinental. Rossi e Varela, aí Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Plata ou Cebolinha, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Felipe Luiz. André Kifuri, o duelo com o Paris Saint-Germain, a gente coloca na tela, né? Chevalier, Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, jogadores que estão na seleção dos melhores da FIFA, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Barcola, Doué ou Dembélé, Kvaratskhelia, jogadores... Kvara. Jogadores, técnico Luiz Henrique, eleito o melhor, a gente já vai falar inclusive do prêmio The Best.
mas quero te ouvir. Sua expectativa para esse jogo, André Kfouri? Muito curioso, muito interessado no jogo, principalmente pelo comportamento que o Flamengo vai adotar contra o Paris Saint-Germain. Você viu aí, nesse trecho da entrevista coletiva do técnico Filipe Luís, como ele foi enfático no sentido da importância da ocasião e a confiança que ele demonstrou num bom jogo, numa boa atuação dos jogadores que ele comanda, no sentido de ser campeão, aproveitar a oportunidade que o Flamengo tem. É claro que todo técnico na posição do Filipe Luís, e aí a gente pode abrir a conversa para treinadores de times sul-americanos nessa posição em que o Flamengo se encontra, ou seja, decidir uma taça intercontinental, um mundial de clubes contra o campeão europeu. Todos os técnicos têm confiança na capacidade das suas equipes. Mas eu acho que o Flamengo, e eu disse isso ontem, repito agora, o Flamengo tem condições de, sem se modificar, sem se transformar, sem renunciar ao que são as suas principais virtudes, fazer um bom jogo, criar problemas para o Paris Saint-Germain e, eventualmente, embora não seja o favorito, porque do ponto de vista técnico, mesmo que o Flamengo seja o melhor time do continente e com um time montado com um orçamento maravilhoso para a nossa região do mundo, as diferenças, as distâncias para um Paris Saint-Germain são muito claras e indiscutíveis. Eu entendo que o Flamengo tem chance. Não significa dizer que o Flamengo vai aprontar e tal. O Flamengo terá chances e tem chances de conseguir um resultado que, assim, pouca gente no mundo acredita que vai acontecer. Ontem a gente também comentava, Felipe e amigos, sobre essa diferença entre o Flamengo adaptado ao torneio e o Paris Saint-Germain chegando para jogar a final, até dias atrás envolvido nas suas competições particulares. E isso pode fazer diferença no sentido não só da adaptação técnica ao gramado e à bola, os jogadores do Flamengo falaram bastante sobre isso após a estreia do Flamengo no Mundial, mas também uma questão de adaptação ao clima, ao ambiente do torneio, ao calor dessas partidas decisivas, e o Flamengo teve que vencer 2 jogos para ter o direito de disputar o troféu. Só tem um detalhe que eu acho que diferencia o Paris Saint-Germain da maioria dos campeões europeus que chegam para esse jogo. É, como disse o Luiz Henrique, o fato de ser a oportunidade primeira, uma coisa inédita na vida desse clube que foi campeão europeu pela primeira vez e por causa disso tem chance de ganhar uma taça intercontinental. Então toda aquela história de que esse jogo tem uma importância simbólica, é muito mais importante, muito mais relevante para o time sul-americano do que para o time europeu, creio que no caso do Paris Saint-Germain a conversa é diferente, porque é uma oportunidade que o clube nunca teve, exceto, claro, pela participação no primeiro grande mundial de clubes da FIFA, na qual o Paris Saint-Germain chegou à final com o Chelsea como favorito e foi derrotado na decisão. Vamos voltar à Neoquímica Arena com a Marcela Rafael e o Gustavo Zupac. A expectativa dessa final, Paris Saint-Germain e Flamengo, está chegando a hora, dupla. Pois é, tá chegando a hora. Falávamos muito de final de Copa do Brasil, mas amanhã também é final de Intercontinental, um jogo gigante, muito esperado pela torcida rubro-negra, né? Tem o Flamengo enfrentando o PSG. E Zupa, eu tô acostumando dizer o seguinte, não é uma temporada contra o PSG, que o PSG é favorito, mas existem caminhos do time que não é favorito vencer uma partida. E assim, lembrando, né, como eu falei na abertura, hoje é aniversário do segundo título mundial do Corinthians, então há exatos 13 anos, um sul-americano venceu um europeu pela última vez numa final de Intercontinental, Mundial de Clubes ou Copa do Mundo de Clubes, qualquer que seja o formato, né? E o Paris Saint-Germain perdeu a final que jogou este ano, né? Jogou contra o Chelsea e perdeu a final. Tem a chance de ganhar um torneio que não é como aquele, não é o campeonato mundial de clubes, mas é um campeonato com simbologia mundial, no caso do Paris Saint-Germain. O André tocou num ponto que eu acho que é muito interessante, que é o quanto o Flamengo vai ser capaz de fazer o seu jogo, porque a gente já viu times brasileiros nesse tipo de jogo com posturas diferentes. Exemplo, o Botafogo, para vencer o Paris, foi um time muito defensivo e deu certo. O Fluminense, quando enfrentou o Manchester City, foi para fazer o seu jogo, era o Flu do Diniz, foi para fazer o seu jogo, conseguiu fazer um pouco do seu jogo durante alguns minutos, impressionou o Guardiola, mas não foi suficiente, durou pouco e o City passou o carro no Fluminense por 4-0. O Flamengo, eu tô com o André, acho que o Flamengo é um time capaz de fazer o seu jogo contra o Paris, como foi capaz de fazer o seu jogo contra o Liverpool. O Flamengo fez o seu jogo contra o Liverpool.
Liverpool. A grande questão para mim de amanhã é por quanto tempo o Flamengo vai conseguir encaixar o seu jogo contra uma equipe como o Paris Saint-Germain e quão eficiente vai ser o Flamengo nessas oportunidades. Acho que o jogo vai passar muito por aproveitar os seus momentos no jogo, porque talvez eles não sejam tantos, mas eles acontecerão, aproveitar os seus momentos no jogo e também como o Flamengo vai conseguir se defender na hora que o Paris Saint-Germain controlar e for para cima. E é isso aí, galera, finalizando aqui mais um vídeo. Galera, espero que tenham gostado aí. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar nosso canal. Isso ajuda demais. Se inscreva aqui se você gosta desse tipo de conteúdo e é flamenguista, e ative o sininho para serem notificados dos próximos vídeos aí. Eu fico por aqui, galera. Tamo junto, valeu. Fui!